Sejam todos bem-vindos. O tema da live é inimigos invisíveis. Vai lá em primeiro Samuel 16, 23. 1 Samuel 23, 16 e 23. Sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava. Tá todo mundo entendendo aí? Então agora vocês podem entender que a questão do louvor, ela vai entrar como também uma arma contra o nosso inimigo. O louvor ele vai entrar como uma arma contra o nosso inimigo. A gente indo lá em 1 Samuel 16:14 fala: e o espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava o espírito mau da parte do Senhor. O que aconteceu? Saul ele estava assim com o espírito de Deus na vida dele, mas aquele espírito de Deus saiu da vida dele, e quem entrou foi um espírito maligno. O espírito maligno entrou na vida de Saul. O Senhor enviou um espírito maligno na vida dele. Vai entendendo. E ali ele estava tão atormentado. Saul estava tão atormentado. E ele precisou, que viesse ali alguém para trocar uma harpa para ele. Então a gente entende que uma arma espiritual contra o nosso adversário é o que? O louvor. O louvor podemos usar como arma contra o nosso inimigo. Entendeu? Porque ali quando o Davi tocava, a harpa, o inimigo se retirava de Saul. Então, você precisa pôr louvores na sua casa. Você precisa pôr louvores na sua casa. Largar essas músicas circulares e colocar louvor. Vocês entenderam? Largar essas músicas que dão abertura no mundo espirituais e começar a colocar louvor. Ah, mas música da abertura? Música é só uma música. Mas quem que escreveu essa música? Quem que é a inspiração para essa música? Foi Deus ou foi o inimigo? É momento de você repensar. O que será que... De quem veio essa inspiração dessa música que eu estou ouvindo? Comece a guerrear. Comece a guerrear com ele, com armas espirituais. Então o louvor, você erguendo louvor na sua casa, o inimigo ele não gosta de louvor. Muito obrigado, Luciano, por me seguir. Um dia eu tive um sonho. Que eu estava dentro de um portal. Gente, eu não preciso inventar mentiras. Eu tive um sonho que eu estava dentro do portal, e nesse portal eu estava cantando. E nesse portal eu cantava, e quando eu cantava, parece que lá na frente tinha um espírito maligno saindo fora, correndo. O espírito maligno, ele não gosta de louvores. Está na hora de você começar a colocar louvores dentro da sua casa. Larga a Anitta. Quem está ouvindo essa moça chamada Anitta, é momento de você largar essas coisas. Começar a ouvir louvores da parte do Senhor. Vamos continuar. Já entendemos que uma arma espiritual pode ser o louvor. Já podem entender? Agora a gente vai para outra arma. Duas armas espirituais agora.
O louvor, agora a gente vai vir com 3, vai ficar 3 armas espirituais, ó. Lá em Mateus 17, 21, mas esta castas não se expulsa senão por oração e jejum. Então a gente entende que uma arma espiritual contra o inimigo é a oração e o jejum. A oração e o jejum é uma outra arma que poderemos usar contra o nosso inimigo invisível, a qual você não está vendo, mas ele está agindo contra a sua vida, ele está agindo contra a sua finança. Você está entendendo isso? Ele está pelejando sempre contra nossas vidas. Então você pode entender que eu falei 2 armas espirituais aqui agora nesse momento, oração e jejum. Glórias a Deus. Deus é poderoso. Fique na live. A terra é um campo de batalha. E o inimigo pode ferir alguém da sua família, né? Vamos supor. Às vezes alguém da sua família não é um soldado como você. Vai entendendo? Vamos supor que o inimigo ele feriu alguém da sua família, é sua mãe, às vezes é sua irmã, é sua prima. O inimigo ele feriu alguém da sua família. Tem como eu vencer o inimigo com a força do meu braço? Tem como eu ir contra o inimigo dando um murro no ar ou eu pegando um pedaço de pau, madeira? Não. O inimigo espiritual, a gente vence ele com armas espirituais. Será que você vai entendendo isso? O inimigo espiritual a gente vence com armas espirituais. Então se o inimigo ele se colocou contra alguém da sua família, às vezes essa pessoa fez exame, não tá dando nada no exame dela. Não tá dando nada no exame dela. Não tá dando nada. E essa pessoa da sua família, ela não é soldado, mas você é soldado. O que você tem que fazer? Você tem que ir contra esse mal com armas espirituais. Aí vai no médico, faz o exame, não deu nada. Não deu nada. É espiritual. O inimigo entrou com uma investida maligna contra alguém da sua família. É o momento de você se posicionar em oração, em jejum, por alguém da sua família. Fez exame, não deu nada, não deu nada. Será que você parou para pensar que às vezes é o inimigo que está agindo? E às vezes o inimigo pode ferir até mesmo você. Você mesmo que está ouvindo essa live, às vezes o inimigo ele pode ferir você mesmo. E você falar, não, eu quero deixar de ser soldado. Se você deixar de ser soldado, aí que ele vai ferir mais ainda. Porque ele vai te ferir em um nível, porque o inimigo vai pensar, nossa, enquanto ele estava com Cristo, ele estava atrapalhando a minha vida. Temos que atrapalhar o inimigo. Você tem que entender isso, que a gente não pode ter união com pessoas que não estão no mesmo propósito que nós. Você está entendendo que a gente tem que incomodar o mundo, a gente não pode ter amizade com o mundo. Você está entendendo isso? Será que você está compreendendo? Aí você fala, não, vou deixar de ser soldado, porque você é um soldado de Cristo. Aí se você deixa de ser soldado, aí que o inimigo ele vai ir mais contra a sua vida. Aí sim ele vai ir com força na sua vida. Então não deixe de ser soldado, você que é soldado de Cristo. Agora a gente entendeu. Eu falei aqui 3 armas contra o inimigo. Louvor, colocar louvor dentro da sua casa, fazer oração, fazer jejum. O inimigo é espiritual.
Não tem como eu começar a dar murro no vento, não tem como eu começar, ai, o inimigo tá aqui, eu vou dar um murro, não tem como. Você tem que vencer o inimigo com armas espirituais, louvor, oração, jejum. Live, sua transmissão. Ah, é alguém fazendo graça, gente, na live. Mas está repreendido em nome de Jesus. Pai do Senhor, diácono. É só com oração e jejum. É uma live evangélica. Não fique brincando na live do Senhor. Em nome de Jesus. Você que tá aí com esse nome, notificação do sistema. Que o Senhor venha alcançar a sua vida nesse momento. Obrigado, Reinaldo. Glórias a Deus. Você tá entendendo isso? Oração, jejum, louvor. Vamos agora. Outra arma contra o inimigo. Outra arma contra o inimigo que você pode usar. Vamos lá? Vou falar para você a palavra do Senhor. Você lê a palavra do Senhor. Você lê a Bíblia. A Bíblia, você ler a Bíblia, a palavra é uma outra arma contra o inimigo. Aí você fala, mas como assim? Vamos lá na Bíblia, vamos lá em Mateus 4, 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, ou seja, na palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Disse-lhe Jesus também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só, a revestida do inimigo. O inimigo não desistiu de primeira, de segunda. E o Senhor falou, não tentará o Senhor teu Deus. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, palavra, outra arma contra o inimigo é a palavra. Você tem que ler a Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Porque está escrito, palavra, ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás. Só Ele servirás. Você está entendendo? Começou a entender? Eu falei 4 armas que você pode usar contra o seu inimigo, que ele está lutando sim contra a sua vida. É você que não está vendo, porque ele é um inimigo invisível. Ore cantaramanaga suidecomanai. Ele é um inimigo invisível. Ele está lutando sim contra a sua família. Posiciona. Ele está lutando, o inimigo invisível da nossa vida. Paz do Senhor, a Lidinaldo. Paz do Senhor, todo mundo que está entrando. O tema hoje da ministração é inimigos invisíveis. Eu mesmo, gente. Eu mesmo, o Senhor me veio, né? Inimigos invisíveis. Me veio, né? Esse tema me veio. Me veio esse tema. E eu falei, aí eu deixei, né? Veio esse tema. E eu não vi na hora, mas depois eu fui lá no YouTube pesquisar inimigo invisível. Ô irmão Rafa, ô Nildo, por favor, pode por gentileza estar bloqueando essa pessoa? Por gentileza. Obrigado, irmão Rafa. Você tá entendendo? Duro que a pessoa entra para atrapalhar a live e acaba atrapalhando de verdade, porque aqui estamos ministrando uma palavra. O Espírito Santo tá falando com você aí. Glórias a Deus. Olha, eu até me perdi o que eu estava falando. Então, o que aconteceu? O Senhor, ele já havia me mostrando em sonho que eu estava enfrentando um inimigo invisível. E mesmo assim eu fui ententeando. E aí esses dias eu pesquisei inimigo invisível. Eu entrei num vídeo e o irmão falava
que tem que vencer o inimigo invisível com armas espirituais. E é o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo. Ou você acha que só você tem problema, só as coisas acontecem na sua vida? Não, na minha também. Mas o problema é a gente começar a usar as armas espirituais. No nome de Jesus. Agora vocês entenderam. Vocês entenderam que estamos em campos de batalha. E estamos no campo de batalha. E você é soldado. E você, né, tem que lutar com armas espirituais. Entendeu? Você tem que lutar com armas espirituais contra algo que é espiritual. Já tá todo mundo entendendo que aqui estamos numa batalha. Tá todo mundo entendendo, né? Muito obrigado, viu, irmão Rafa? Pela sua vida, pela vida de cada um. Agora a gente vai entrar, e tem que se revestir de toda a armadura do Senhor. E a gente não pode só ficar recebendo ataque. Você tem que ir com as armas que eu estou falando aqui. Você não pode só ficar recebendo ataque. Ei, vai contra ele no nome de Jesus. Vai contra esse mal que tá dentro da sua casa, tá agindo aí na sua família. O negócio dele é destruição. O negócio dele é destruição. O Senhor está falando com você. Você que está aqui nessa live. Começa a usar as armas. Para de ficar recebendo esses ataques. Está forte na sua vida. Você tem que entrar com as armas. Entra hoje com as armas. Entra hoje com as armas de Candaramanassia dentro da sua casa. Agora a gente vai... Falamos que, né, é uma batalha. Você é soldado, você já entendeu. Obrigado, irmão Rafa. Há uma outra batalha. Há uma outra batalha que acontece. Aí você me pergunta, qual é a outra batalha? Uma batalha na mente. Há uma outra, um outro campo de batalha. Que todo dia ele investe pesado. Ele investe pesado nesse campo. A mente da pessoa é um campo de batalha também. Bom dia, Ângela. Oh, glórias a Deus. A mente da pessoa é um campo de batalha. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Olha só, presta atenção. Presta atenção, presta atenção aqui nessa palavra. Se o inimigo lançar na sua mente, será que Jesus vai voltar? Agora você entra com a palavra. Você entra agora. Você entra com as armas espiritual. Ele vai vir na sua mente. Será que Jesus vai voltar? Você vai contra ele. Em João 14:2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Tem que estar com a palavra. Tem que estar com a palavra. Se ele for na sua mente, vai contra ele com a palavra. Aí, se ele continuar tentando, você vai contra ele de novo. Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus vai voltar assim. Aleluia, Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Se o inimigo está lançando que não vai voltar, vai contra ele com a palavra. Vai contra ele com a palavra. Armas espirituais. Se o inimigo lançar na sua mente, cadê sua cura? Você está enfermo.
Ramante Kandaramana, vai entendendo. Se o inimigo lançar na sua mente, você tá enfermo, você vai contra ele com a palavra. Vai lá em Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vai contra ele com a palavra. Em nome de Jesus, o Senhor levou minhas enfermidades. Ei, você tem que ir com a palavra. Você está entendendo que é algo espiritual, é algo maligno. É algo maligno que está agindo contra mim e a sua vida. O tema dessa ministração é inimigos invisíveis. Aleluias. Se o inimigo lançar que você não vai conseguir, que você não vai vencer, olha só a palavra que você vai lançar para ele. João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflição, mais tarde tende bom ânimo, eu venci. Se o inimigo falar assim, mas quem venceu foi Jesus, ele vem com contra-ataque, você vai junto também. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Será que você está conseguindo entender? Tem que ter palavra. Você vai contra ele, ele vem com a palavra, você vem contra ele com a palavra. Será que você está conseguindo entender isso? Entenda. Quando o inimigo lançar, você não é amado. Quando o inimigo lançar na sua mente, ei, você não é amado, você vai contra ele com a palavra. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem que vencer o inimigo com a palavra. Ele age na mente. É forte, gente. Essa ministração, ela é forte. Se o inimigo lançar na sua mente, se o inimigo lançar, não tem perdão por seu pecado. Se o inimigo lançar na sua mente, aí não tem perdão por seu pecado. Você vai contra ele aqui, ó. Efésios 6:12. Porque não temos... João 1:9. 1 João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você entendeu isso? Se o inimigo lançar, ei, não há perdão por seu pecado. Vou ler novamente. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Será que você está entendendo? Tem perdão por seu pecado. Paulo era um perseguidor. Paulo era um perseguidor da igreja. Tem perdão para o seu pecado. E você que está me ouvindo aí, você que está me ouvindo pela FOIU aí, não entrou nessa live, se o inimigo está lançando, não tem perdão para o seu pecado, eu venho para você falar, tem perdão para o seu pecado. Em nome de Jesus. Está muito forte a palavra. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa ministração.
A palavra do Senhor diz assim, Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hierarquia. Vamos falar hierarquia agora. Hierarquia. Principados. Demônios que exercem autoridade em territórios. Vai prestando atenção. Bom dia, Pai do Senhor, todo mundo. Vou ler novamente. Principados. Demônios que exercem autoridade em territórios. Potestade. Forças de governo espiritual. Dominadores, espíritos que influenciam sistemas do mundo. Hoste espiritual, vai entendendo? Hoste espiritual da maldade. Entidades que atuam num plano celestial. Glórias a Deus. Será que você foi entendendo isso? Será que você foi entendendo que a luta que você enfrenta não é contra seu pai, não é contra sua mãe, não é contra alguém que está no seu serviço te incomodando, não é contra ele. A sua luta é contra esse mal invisível que está agindo contra a minha e a sua vida. Ele quer nos paralisar. Quantas vezes Satanás quis que eu tivesse medo, porque ele não quer a minha oração. Glórias a Deus. Essa foi a palavra de hoje.